Olá, estamos aqui novamente com o programa É Tudo Questão de Atitude. E como você sabe, a gente fala sobre as saúdes do ser humano. Então, em alguns momentos eu entrevisto alguém que vai falar sobre saúde física, outras vezes saúde financeira, emocional. E hoje eu estreio o programa entrevistando um médico. O canal é do Dr. Flávio Constantino, um médico. E agora eu estou entrevistando um médico também, Dr. Luiz Laércio de Almeida. Dr. Luiz é um psiquiatra e focado também nessa parte de alimentação, de obesidade, né, doutor Luiz? Se apresenta para nós, por favor. Bom dia, Sandra. Bom dia a quem nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês. Com a Sandra, que já tem esse programa aqui, que é um sucesso, né? E a gente vai falar um pouco sobre essa parte emocional envolvida com a parte metabólica. Eu até conversando com o doutor antes da gente entrar aqui no programa, eu fiquei até impressionado porque realmente a gente tem muito foco de que o emagrecimento está muito ligado à atividade física. Então, se você não faz atividade física, você não emagrece. Eu já até entrevistei pessoas aqui que também falaram isso, sabe, doutor? Mas realmente a parte emocional é o que mais pega, né? Quando a gente pensa em emagrecer e não conseguir, né? Ou comer demais, né? Sim, com certeza. A parte emocional é super importante. Seja no estresse, na ansiedade, seja na depressão. Na ansiedade, por exemplo, o que acontece é que a pessoa tem uma tendência, uma compulsão maior a carboidratos, doces, massas, pela liberação de serotonina na sinapse. E na depressão existe já uma queda da autoestima e ela acaba também não tendo os cuidados consigo mesma, né? Então ela deixa de praticar atividade física, deixa de fazer uma alimentação mais adequada, então o peso se eleva. Isso, em consequência, acaba gerando uma elevação de peso e uma autoestima menor ainda. E doutor, muitas pessoas acreditam que assim, o ciclo do engordar é o seguinte: eu me sinto mal e aí não faço mais atividade física e vou comendo, daí eu me sinto mal. Na realidade, tudo começa no cérebro, depois que vai desencadeando tudo. Sim, com certeza. Como eu estava dizendo, tudo é uma questão que começa a nível central, emocional. Isso aí já, normalmente, as doenças psiquiátricas, elas vêm desde a infância. Lá na infância sempre acontece alguma coisa com a criança, quando ela é bem pequena, e se manifesta como doença na fase adulta. É mesmo? Fica tudo no inconsciente, o que aconteceu na fase mais precoce, e na fase adulta se manifesta como obesidade, depressão, ansiedade, transtorno do humor. E doutor, e como muitas vezes os pais não sabem o que aconteceu com as crianças, né? Agora, se sabe que teve um momento que traumatizou, isso não pode ser trabalhado antes de desenvolver a depressão? Com certeza, seria o ideal, né? Na fase inicial, seria bem mais simples de trabalhar essa questão, porque, principalmente, a psicologia pode trabalhar com a ludoterapia, que já resolve de uma forma mais rápida esses problemas que estão acontecendo naquele momento. Se deixa isso para ser tratado quando aparecem os sintomas, já fica uma questão bem mais complexa. Já é, inclusive, tratamento e não preventivo, né? Sim. Eu já conversei com outras pessoas aqui no programa sobre esse trabalho que eu tive durante muitos anos do lado do Padre Haroldo Ram, né? Que recupera dependente químico. E realmente, doutor, a gente vê ali a quantidade enorme de dependentes químicos que fazem uso de remédios antidepressivos, mas porque isso tudo veio da infância, né? Com certeza, na formação do ego, né? O ego se estrutura ali nessa fase de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Estruturado, ele na idade adulta, a pessoa só vai agindo conforme aquela estrutura aponta. Entendi. E o senhor falou na pergunta anterior que a psicologia junto com a ludicidade pode ajudar, né? A criança. Assim, na criança, ela não verbaliza muito, então é necessário se fazer um trabalho com brinquedos com ela. E quem faz esse trabalho normalmente é o psicólogo. Uhum. Então,
são trabalhados conflitos, traumas, de uma forma bem rápida. E por contraponto, uma vez eu entrevistei uma pessoa que disse que, esqueci o nome do remédio, ela falou que chamava Concerta, né? Eu acho que deve ser algum ansiolítico para criança. Isso tem mesmo, doutor? Já tem criança tomando medicamento? Tem muitas crianças que tomam medicação. A gente vai adequar a dose, com certeza, vai ser acompanhada também por um psicólogo, né? Mas com certeza ela vai poder usar, tem medicamentos que a gente usa em baixas concentrações e são bastante eficazes. Que não tem nada a ver de causar uma dependência, nada disso, né? Não, normalmente é o seguinte, a gente vai usando a medicação, a hora que estabilizar os sintomas, a gente vai retirando esses medicamentos e fica tudo bem. Até quando a gente fala de obesidade, né, da pessoa que come demais, eu até queria saber disso. Muitos fazem uso de medicamento e essa retirada é gradativa até para não ter aquele efeito rebote que a pessoa... O senhor pode explicar para a gente sobre isso? Sim, é gradativa. Na verdade, nós fazemos o tratamento até se estabilizar num peso, em uma faixa ideal. A partir disso, a gente vai reduzindo de forma gradativa as concentrações dos medicamentos até a retirada completa, com certeza. Uhum. Quais outros pontos e dicas que as pessoas que estão nos assistindo, doutor, e têm essa vontade de emagrecer de maneira saudável, devem prestar atenção? Então, assim, estamos falando de atividade física, estamos falando de alimentação saudável, o que mais o senhor nos dá de orientação nesse sentido? Na verdade, é importante a atividade física, uma atividade que possa ser prazerosa, um hábito alimentar saudável, uma noite que possa ter o sono reparador, porque o sono da noite é fundamental. Uhum. Senão a pessoa fica ansiosa e acaba comendo. Normalmente, se a pessoa não dorme, não tem um sono reparador, o que acontece? Acontece que no dia seguinte ela vai apresentar uma irritabilidade, ela também não vai liberar um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. E normalmente no dia seguinte ela vai comer mais. Comer mais o quê? Carboidratos, doces, massas, chocolate. E o chocolate, além de ter o carboidrato, ele tem uma substância chamada xantina, que também dá uma sensação de bem-estar. E eu achei que eu gostasse tanto de chocolate só porque era gostoso, mas então tem muito mais coisa por trás. É muito gostoso, principalmente o suíço. Mas tem muito mais coisas. Olha que interessante, né? Às vezes a gente, por não ter esse conhecimento, não entende, né? Então o chocolate ele é gostoso, mas não só na hora que você está ingerindo, é porque ele tem todo um efeito no cérebro. Sim, né? Ele aumenta a serotonina na sinapse, isso daí dá a sensação de prazer quase imediato. Isso aí digamos, seria a lei do prazer do Freud, né? A ideia da prazer imediato, princípio do prazer, né? Seria alguma coisa que fizesse que ela se sentisse bem de uma forma mais ou menos imediata. Se a alface desse essa sensação, talvez a gente fosse comer muita alface, então. Eu nunca vi uma pessoa muito ansiosa comendo uma salada de alface. Em nenhum lugar. Não dá, né, doutor? E além de psiquiatra, o senhor é metabologista, é isso? Eu tenho algumas áreas que eu tenho uma ascendência aí, uma delas é o metabolismo, metabologia, né? A gente estuda basicamente a função celular, estuda a fundo, né? Todo o funcionamento do organismo. E isso em termos do quê? Hormonais, do quê? Como que funciona a célula? Como a metabologia, o que é? O metabolismo dentro de cada célula? É isso? Exatamente. Inclusive, além disso, aí vai também para os hormônios e como funcionam as concentrações ideais a cada idade, porque em cada idade vai haver uma concentração ideal para cada hormônio, né? É importante se manter isso a níveis ideais. Inclusive, atualmente se já pede que se mantenha esses hormônios a níveis maiores como na juventude, porque isso mantém a pessoa bem melhor, né?
E quando o senhor fala bem melhor, até estou fazendo essa pergunta porque eu tenho uma amiga que não pode fazer reposição de hormonal e ela fala que o humor dela é muito alterado. Quando o senhor fala que ter hormônios em uma quantidade a maior é bom, tem a ver com o quê? Com humor, com não sentir dor no corpo, tem a ver com o quê? Essa quantidade ideal de hormônio? Tem a ver com o metabolismo, velocidade metabólica, tem a ver com a libido, tem a ver com o aumento de peso, tem a ver com o bem-estar, com a energia que a pessoa tem. Isso a partir de que idade começa a ficar desestabilizado, doutor? Então, a partir dos 40, 50 anos de idade, já começa a haver uma queda desses hormônios e normalmente a gente procura uma faixa mais ideal. Até há pouco tempo, se falava em taxas mais baixas aí de alguns hormônios. Atualmente se fala em taxas mais altas, mais compatíveis de quando o paciente era mais jovem. Né? Gente, a idade começa a avançar, a gente começa a sentir essas dores, esse mal-estar, isso é normal. A gente só tem que sempre procurar uma ajuda médica de um profissional que pode nos orientar e buscarmos um melhor caminho e termos a melhor atitude. Nós vamos para um rápido apoio cultural e eu já volto. Estamos aqui de volta com o Dr. Luiz Laércio, ele é psiquiatra e metabologista. E doutor, a gente falou no primeiro bloco muito sobre obesidade, sobre as pessoas que querem emagrecer. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os medicamentos que envolvem isso. São vários medicamentos, teve uma época que foi proibido pela Anvisa, como que está isso hoje em dia? São vários medicamentos normalmente que usamos no tratamento desses pacientes. É claro que a gente vai analisar o perfil emocional, os hábitos e a prática de atividades físicas. A partir disso, a gente vai escolher a medicação mais indicada para cada paciente. Normalmente são medicamentos diferentes para cada paciente, existe uma gama de medicamentos que são usados, né? Não dá para fazer um tratamento muito parecido para muitos pacientes, porque cada um tem um perfil emocional principalmente. E daí, quando o senhor fala isso de cada um é de um jeito, cada um tem perfil, o que muda não é a composição do medicamento, é as gramas, eu não sei nem como chama isso, mas é a dosagem ali delas? Não, é o perfil emocional, basicamente. Tem também, lógico, a parte hormonal, algumas outras coisas aí que vão implicar. Mas normalmente é o perfil emocional. Se é uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa depressiva, se ela tem um transtorno do humor, então a gente vai usar a medicação que vai poder tratar não só essa patologia de base, que pode e normalmente gera obesidade, mas vai também poder reduzir esse peso, né? E os tratamentos que o senhor oferece lá na clínica, vai estar aqui o site do Dr. Luiz Laércio, para se você quiser mais informações, está lá. Mas, doutor, o tratamento do senhor, geralmente, qual é o prazo para isso? Normalmente, o prazo varia um pouco de paciente para paciente, depende da idade, da velocidade metabólica do paciente. Mas, normalmente, um paciente em média, vai emagrecer e vai ter uma estabilidade emocional em um curto espaço de tempo. Em 6 meses, normalmente, já existe uma boa evolução. Olha, que beleza. O senhor atende ali homens e mulheres, né? Sim, crianças também. Crianças também? Também na obesidade, doutor? Sim, existe uma expansão muito grande da obesidade, né? Nos Estados Unidos, a princípio, agora no mundo, no Brasil. Então, atinge a cada dia mais pessoas. Pessoas em idade um pouco mais avançada, não idosos, adultos jovens, adolescentes e as crianças também são afetadas.
Olha, que interessante. E ainda, o senhor acha que ainda na nossa cultura, né, pelo menos, não sei nos Estados Unidos, mas pelo menos no Brasil, existe ainda aquele preconceito de dar remédio para as crianças ou não? Isso está mudando aos poucos? Existe o preconceito, sim. Inclusive, até com uma certa razão. Porque normalmente a gente precisa de estudar a fundo esses medicamentos, os efeitos terapêuticos e colaterais para poder serem usados, porque senão vão ser usados e vão causar realmente reações aí adversas que a gente, claro, não espera que aconteçam, né? Sim. Ainda mais uma criança, né, doutor? Que é onde, como o senhor falou, né, é onde forma todo o caráter, o ego da criança, né? Com certeza, mas é muito gratificante você ver uma criança chegando. Normalmente uma criança obesa sofre na escola, sim, o bullying, e sofre muito, né? Então ela chegando e saindo já num peso adequado, sorrindo, é muito gratificante. Não, imagina. Às vezes você que está assistindo tem um pouco esse preconceito, né? E o bacana desses programas é realmente para a gente tomar uma atitude, a gente precisa ter consciência. E o que o senhor falou, assim, é muito sério. As crianças hoje estão sofrendo bullying, às vezes um pouquinho fora do peso, né? Porque a gente fala assim, não é só padrão de beleza. Uma criança muito obesa tem problema para deslocar, tem problema para tomar banho, para dormir, né, doutor? Inclusive, uma coisa mais ou menos à parte. Até a internet leva um padrão de beleza, né, a todos. Inclusive aí no WhatsApp, no Facebook, normalmente as pessoas fazem aquele Photoshop, né, para terem uma aparência melhor. Então o padrão de beleza está a níveis assim altíssimos, né? É o que a gente fala, né? Querer emagrecer, salão de beleza, é algo que o mercado só expande, né, doutor? Ou energéticos, né, vitaminas. Tem o mercado que expande, né? O mercado das academias, dos suplementos aí alimentares, da cirurgia plástica. Tem alguns mercados aí que realmente estão em expansão e vão continuar, né, por muito tempo. E vão continuar. Eu fiquei, até o doutor falou isso, me lembrei de uma coisa, eu acabei sendo convidada pela empresária do Arnold Schwarzenegger no Brasil de escrever um livro sobre a história dele e fiz um livro infantil, essa é a minha prática todo dia, né? E eu fui convidada a lançar esse livro, uma tiragem reduzida, numa feira fitness do Arnold Schwarzenegger em São Paulo. Doutor Laércio, eu fiquei impressionada com a quantidade de gente que tinha na feira. Sei lá, nós estamos falando de mais de 20 mil pessoas. Sim, o interesse é muito grande. Às vezes a pessoa tem o interesse, tem um pouco de receio, até de vergonha de ter o acesso aos meios aí que possam tratar esse problema, mas o interesse é muito grande. É muito grande. A beleza, né? A forma física, né, doutor? Isso é muito... muito. Inclusive, temos agora planos de saúde aí que estão oferecendo cirurgias plásticas. Estéticas? Entendeu? Estéticas. Eu já vi também alguns colegas aí fazendo planos mais ou menos particulares, fazendo parcelamentos e uma cirurgia para uma cirurgia. Quer dizer, a estética preocupa muito, né, as pessoas. Sim. E é algo que a gente tem que tomar cuidado, né, doutor, para não ficar maior do que a gente, né? É óbvio que ter um cuidado com o corpo, quando você se ama, né? A gente até num outro programa que a gente falou sobre amor próprio, você se cuida, você faz uma atividade física, mas tem gente que exagera demais, né? Com certeza. Na verdade, como falava o Pitangui, as pessoas fazem a cirurgia plástica para ficarem iguais às outras, e não diferentes. E tem pessoas que exageram e acabam ficando muito diferentes. Não que seja uma coisa boa essa diferença, né? A diferença é quando é para o bem, né? Tá ótimo. Exatamente. E é verdade, nós temos que ter esse cuidado com o corpo, mas quando chega um exagero, faz mal. Eu vejo assim, a gente trabalha com criança e nós somos crianças. Hoje o bullying, né, é exacerbado, é algo que assim, as crianças estão chorando, a gente vê casos de depressão, né? Sempre falam que o mal do século é a depressão, né? O senhor que como psiquiatra trabalha com isso, tem toda a razão, é isso mesmo? A depressão é o mal? A depressão, o estresse,
a ansiedade e as fobias. Inclusive, eu tive uma paciente agora, uma adolescente, que ela não saía do quarto dela, e ela fez o tratamento de uns 6 meses e está no Canadá. Olha! Foi para o Canadá, saiu diretamente do quarto para o Canadá. Que beleza! Inclusive, é importante, né, os pais, ou quem é responsável, está acessando os meios que possam resolver isso aí, né? Sim, ajudar. Eu também, agora o senhor me fez lembrar de uma amiga que fez a cirurgia bariátrica, né? Só que antes de fazer a cirurgia bariátrica, é uma menina de 20 anos, mas realmente com um peso muito maior do que deveria estar, e ela fez um acompanhamento com o psiquiatra durante uns 6 meses também, para fazer a cirurgia. Isso também é bom, né, doutor? Porque a pessoa tem que se centrar, né? É super importante, por quê? Porque a pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, ela tem uma redução de peso bastante grande. Isso aí, internamente, a leva a sentir uma sensação de perda, de vazio. Então, é importante ela estar tratando isso, vendo os benefícios que pode causar essa cirurgia, e pode também estar percebendo que ela pode sentir algumas coisas no pós-operatório aí que possa incomodar, né? Sim, realmente. A pessoa acaba sendo... Essa minha amiga, por exemplo, emagreceu 60 quilos. É quase uma outra pessoa, né, doutor? Então, e acaba sendo no dia a dia. Ela tem a tendência a ficar depressiva no pós-operatório, depois da redução desse peso. Por causa desse vazio? Porque a sensação de perda, vazio, porque aquela obesidade, na verdade, é uma defesa. Uma defesa que pode se criar contra o meio. Entendi. Então, quando a pessoa perde essa defesa, ela tem sérios problemas. Realmente. E, novamente, né, a gente conhece muitas pessoas que têm problema com obesidade, que têm um problema com o próprio corpo. Muitas vezes faz sentido o que a pessoa está falando e muitas outras vezes não, né? Tem muito disso também, né, doutor? Assim, eu me acho gorda, mas na realidade a pessoa não é gorda, né? E ela distorce o olhar dela mesma, né? Eu vejo muito isso. Muito. Existe uma distorção realmente de alguns pacientes, até em face à autoestima baixa. Então ele acaba vendo alguma coisa problemática em situações que são extremamente boas, favoráveis, que não tem um problema aparente. Se fosse o senhor comparando o paciente, ia falar, meu Deus, você está reclamando de barriga cheia. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Chegou o final já. Já? Terminou? Terminou, meia hora. Agradeço a sua presença aqui no programa É Tudo Questão de Atitude e te espero no próximo, hein? A gente está todo dia aqui. Nós estamos na vv8.tv.br. Você pode acessar esse programa lá no site e também em diversas clínicas de Campinas e região. Eu te espero no próximo. Até lá!